Bom, nosso primeiro culto à noite nesse ano, e na verdade, glória a Deus por isso, né? A gente sentiu uma direção do Senhor para a gente poder mover e fazer um culto à noite também. É uma cultura nossa brasileira, os cultos à noite, não é verdade? Lá no Brasil, pelo menos, eu fiquei anos e anos indo na igreja somente à noite. E aqui a gente entendeu que deveria ser de manhã. Nossa igreja o tempo todo foi de manhã, né? Teve uma época que foi à noite, há bastante tempo atrás, mas pelo menos há uns 4 anos o culto é só pela manhã. E nós entendemos que deveríamos também ter um culto à noite, amém? Bom, sem mais delongas, eu queria primeiro saber se a gente tem algum visitante no dia de hoje. Temos algum visitante, alguma família visitante? Vocês já vieram, né, irmãos? Já, eu lembro de vocês, amém? Sejam muito bem-vindos novamente, amém? Glória a Deus. A gente vai ter um vídeo aí para passar os nossos recados, é isso, Léo? Pode passar. Paz, galera, tudo bem? Pastor João Faria e eu estou aqui para te dar uma ótima notícia. A primeira é que nós teremos 2 cultos a partir de fevereiro, então não perca, 10 da manhã e 6 da tarde, tá legal? Outra coisa, nossa semana é recheada de coisas. Segunda-feira nós temos o nosso jiu-jitsu na igreja. Terça-feira nós temos a nossa missão urbana. Então você pode ajudar os homeless americanos lá em Downtown Orlando. Você pode fazer isso. Você pode orar. Você pode ajudar financeiramente. Você pode ir. E eu te recomendo ir conosco. Tem sido uma bênção. Quarta-feira as nossas células. 3 células. Procura aí nas nossas redes sociais. Você pode estar conosco nesses 3 locais para contribuir, conhecer e ter comunhão com os irmãos. Amém? Quinta-feira, o nosso futebol, porque ninguém é de ferro. Bora lá bater uma bola com a gente. Todas as quintas-feiras, 7h30, 8 horas, a gente sempre avisa ali no High Soccer Arena. Sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite, nós temos os nossos Flames aqui na igreja também. Não deixe de vir. Traga os seus adolescentes, traga os seus jovens. Se você tem até 80 anos, você pode participar. Outra coisa, nas mesmas sextas-feiras, a partir das 10 da noite, nós temos a nossa reunião de oração. Sem protocolo. A gente se reúne somente para adorar o nosso Deus. Eu quero te convidar para estar conosco. E venha, participe, convide um amigo, esteja conosco para a honra e glória do nosso Deus. Amém, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor pela agenda, em nome de Jesus. Bom, como eu sempre faço, eu queria incentivar você se você já faz, quero incentivar você a fazer mais. Se você não faz ainda, por favor, comece, nunca é tarde. Se você está vivo, respirando, você pode. Então eu queria te incentivar a você começar a ler mais. Não somente a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa ouvir a Bíblia, você precisa ter contato com a Palavra de Deus. Mas eu também quero te incentivar a ler outros livros que vão fazer com que você entenda mais, tenha mais conhecimento. E faz com que você, está vendo? A Antônia está batendo palmo porque falou, é verdade, é isso mesmo. Vocês não estão entendendo a linguagem dela, mas é a verdade. Então eu quero te incentivar a ler esse livro do pastor Luciano Subirá, que fala sobre maturidade. Hoje na nossa palavra a gente vai falar sobre maturidade também. Porque nós vamos falar sobre discernir os tempos de Deus. E para discernir o tempo de Deus, você precisa ser maduro. Você precisa saber o que está acontecendo com a tua vida. Você não pode deixar a sua vida só simplesmente passar. Você precisa entender que existe uma maturidade que você precisa alcançar. Outra coisa também, falando em maturidade, eu quero te recomendar esse livro que eu recomendei muito ano passado, que são Os Segredos da Economia do Reino. Se você não tem esse livro ainda, você precisa ter. Esse livro é uma revelação de Deus a um homem americano que mora aqui em Jacksonville. Deus disse para ele em 1997, dentro de um avião, vindo da Costa Rica, filho, eu vou te ensinar os segredos da minha economia. E você precisa ensinar os meus filhos. Porque vai chegar uma hora que eu vou mudar o sistema econômico mundial. E eu quero que você avise os meus filhos. Imagina você recebendo isso de Deus. Num voo. Em 97. Imagina isso, galera. Que loucura, né? Até hoje, ele prega, vive e fala sobre isso. Os tempos de Deus são diferentes. Quando ele me falou isso, eu falei, nossa, pô, achei que você tinha recebido essa palavra 2, 3 anos atrás. Ele, não, filho, foi em 1997. A partir daí eu comecei a viver a palavra. Deus começou a tirar tudo de mim. Eu achava que Ele estava tirando, mas na verdade Ele estava me preparando e me capacitando para que eu tivesse tempo para ler, escrever o livro, ler as coisas para me capacitar. E Deus começou a me sustentar de uma maneira que eu nunca tinha imaginado. Só fazendo um adendo aqui para vocês, ele é um grande contractor americano, só faz grandes buildings,
escolas, igrejas, bancos. Ele teve contrato, acho que por mais de 12 anos, com bancos americanos. Aonde ele fazia, ele falou: João, depois que Deus me entregou essa palavra, eu orava antes de fazer um orçamento. E geralmente os meus orçamentos eram os mais caros do que a minha concorrência, mas eles sempre me escolhiam. Outra coisa, Deus me ensinou que eu não tinha que fazer propaganda. Para mim, essa parte mais difícil. Foi para mim também, porque eu sou um cara de marketing, então para mim era muito difícil escutar isso dele. Ele falou assim, e impressionante, enquanto estava acabando um contrato, alguém que estava trabalhando comigo, ou alguém que estava prestando serviço comigo, me trazia na minha porta um outro trabalho. No tempo certo, sem muito, para eu não conseguir fazer, mas o ideal, no tempo certo de Deus. Amém? É por isso que a gente precisa entender e discernir os tempos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, por favor, leia, adquira conhecimento, vindo do céu. Amém? E se você faz parte da nossa igreja e não tem seu adesivo no seu carro ainda, faça isso, tá? Você não precisa pagar, é de graça, põe no teu carro. Sabe por quê? Eu vou te dar uma dica. Por que você deve pôr no seu carro? Exatamente, minha irmã. Quando você quiser fazer uma conversão proibida, porque aqui, quando a gente chega nos Estados Unidos, fica morrendo de medo de dirigir. Não, para no stop, em todos os stops. Vira direita, chega na direita no cruzamento e fala, não vou, está vermelho. Mas aqui você pode virar à direita. Não, vou esperar. Até aqui algum americano te buzina atrás, aí você vira à direita. Sim ou não? Quem já passou por isso? Bom, quando você tem um adesivo da igreja no carro, você não vai mostrar o dedo do meio para ninguém. Você não vai fechar o cruzamento para ninguém. Você não vai xingar em pensamento ninguém. Porque você fala assim, meu Deus, o cara vai ver que eu sou da igreja. Que o adesivo está ali atrás. Tem um irmão aqui da igreja, acho que é o Luciano, que pôs ali onde abastece o carro, né, Lu? Gostei da estratégia, viu, Lu? Toda vez que ele for abastecer o carro, ele tem que lembrar que ele precisa ser abastecido pela palavra do Senhor, amém? Amém. Então eu quero te incentivar a pôr o adesivo no carro. Seja corajoso para pôr o adesivo no teu carro, para que você tenha uma conduta melhor, amém? Para que você não seja cristão assim como eu era, somente dentro da igreja. Eu era um cristão fajuto. Eu só era crente dentro da igreja. Esse era eu, Emi. Você está rindo aí? A Marina chorava essa época. Você está rindo agora, mas a Marina chorava essa época. Amém? Bom, mas eu quero continuar adorando nosso Deus através da palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. E para você que veio de manhã, eu estou vendo alguns irmãos que já estiveram aqui pela manhã e agora estão à noite. E vocês que vieram só à noite, eu quero dizer para vocês que vieram só agora, vocês são abençoados, viu? Porque a gente vai fazer um recap do que a gente falou de manhã. Mas tem algo a mais, Felipinho. Tem algo a mais essa noite que eu não falei de manhã. Amém? Que bom que você veio à noite. Bom, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. 1 Crônicas 12, 32. A gente tem uns slides aí, Lu? Pode colocar? Põe o primeiro aí, por favor. Nós vamos falar sobre discernir os tempos de Deus. Eu não sei se você sabe, existem 2 tempos, pelo menos, tá? Bom, mas eu quero falar de 2 tempos de Deus aqui. Porque tudo é de Deus. Então existe o tempo Cronos, existe o Kairos, ok? Eu vou explicar para você, não fique com essa cara de assustado, não sabendo o que é, mas eu vou te explicar e você vai entender o que é isso. 1 Crônicas 12, 32, diz o seguinte: dos filhos de Issacar, que sabiam, acho que o próximo slide fala isso. Dos filhos de Issacar, que sabiam discernir o tempo, repita comigo, discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. Obrigado, Bruno. Obrigado. 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Não precisa repetir. Eu quero que vocês se concentrem aqui. Aqui está dizendo que os filhos de Issacar, ou seja, a descendência de Issacar, eram 4 os primeiros filhos, mas a descendência de Issacar conseguia discernir o tempo. Mas mais que isso, para saberem o que Israel devia fazer, ou seja, não era só o clã deles, não era só a tribo deles, não era só a família deles. Eles entendiam que o povo todo de Israel sabia fazer. Isso é maturidade. Isso é discernir os tempos. Isso não é viver o tempo Cronos. E o que é o tempo Cronos?
O tempo cronos é exatamente aquilo que, acho que tem um versículo aqui que já fala isso, vamos colocar ele, por favor. O tempo cronos é o tempo onde você consegue ver. É o relógio. É cronológico, por isso vem de cronos, uma palavra grega. Você precisa saber que esse tempo que eu e vocês nos moldamos ou nos adaptamos, comemoramos aniversário, organizamos a nossa agenda, é um tempo cronos. Está no grego, vem da palavra cronos, é o tempo cronológico, sequencial, amém? Agora, existe o tempo de Deus que é o kairos. O kairos é um tempo onde, pode voltar, o kairos é aquele que se refere a um momento certo. É aquele que é um momento determinado, algo especial acontece ou está para acontecer. Lembra, não é o seu tempo, não é como você pensa, é como Deus faz as coisas. É um instante ou ainda a eternidade. Que louco isso, hein? Pode ser um instante, mas pode ser a eternidade. É a presença manifesta de Deus. Sabe quando você tem uma visão, para você que já teve um sonho, que você fala, nossa, parecia que eu fiquei horas vivendo o sonho. Mas foi só um pequeno espaço de tempo. Ou quando você, por exemplo, se derrama na presença de Deus e parece que você ficou horas e horas naquilo. E quando você vê, nossa, foi só 10 minutos. Então parece que eu entro no kairos e de repente eu volto para o cronos. Amém? O que eu quero te incentivar nessa noite é que você entre e viva cada vez mais no kairos. Mas para isso você precisa discernir o tempo do Senhor. Amém? Então eu quero dizer para ti que o tempo de Deus, ele não é como, por exemplo, como a gente entende. Por exemplo, se você faz um investimento num banco, por exemplo, e você sabe que vai ter um rendimento, se não for em ações, você sabe que depois de um tempo você vai ter um rendimento, se for um rendimento seguro, você sabe a resposta daquilo, sim ou não? O tempo de Deus é diferente. O tempo de Deus, às vezes você faz uma oração, ele demora anos para responder, mas ao mesmo tempo ele pode, no mesmo dia, te responder. Esse é o tempo de Deus, ele define, não sou eu nem você. Mais ou menos o meu tempo cronos, eu controlo. Mas o kairos, eu não tenho nenhum controle. Eu estou para te dizer que até o seu cronos você acha que você controla. Porque ultimamente o que a gente tem estudado aqui na igreja é que, Deus tem falado muito sobre o meu coração, discernir os tempos é não ser roubado, é não ser enganado pelo que a gente tem vivido. É mais ou menos assim, quem já teve aquela sensação, não precisa levantar a mão para você ficar constrangido, eu vou levantar por você, nossa, já estamos em novembro, nem viu o ano passar, nossa, já é Natal. Quem já falou assim, daqui a pouco a gente já está no Spring Break, daqui a pouco já vai ser verão de novo aqui na Flórida. Sabe o que quer dizer isso? É que o tempo cronos está passando e você não está percebendo. O que o diabo quer é que eu e você estejamos distraídos. Distraídos. E nós estamos numa terra que a distração... Fala mais alto. Estamos numa cidade que a distração e a magia está aí. Sim ou não? A gente precisa entender que é muito fácil a gente se distrair. Posso te falar, a gente é ensinado a se distrair. Eu preciso ir para Disney, vou dar uma relaxada. Preciso de um momento de alegria, só ver gente feliz. Eu quero ter um tempo só para descansar. Eu estou tão cansado que eu vou ver uma série. Aí você fica 3, 4 horas vendo a série. E não descansou. Ou seja, você se distraiu. O diabo está fazendo com que você perca o seu tempo. E eu te perguntei aqui na manhã, o que é tempo para você? O que é tempo para você? E agora é a hora que a gente interage no culto, tá? Agora que vocês falam também e tal. Amém? Então, eu vou perguntar para vocês, o que é tempo para vocês? Oi? Boa. Relativo. Que mais? É o que a gente mais tem de precioso, é verdade? Que mais? Felipinho, o que é tempo para você? Legal, maior ativo. Interessante, esse é o maior ativo, como é que você pode investir cada vez mais no seu ativo? Não é verdade? Que mais? Alguém tem uma outra definição ou pensa alguma coisa sobre tempo? Algo que não volta. É verdade, Carani. É isso aí.
E de novo, eu estou falando, isso que vocês estão dizendo é o que a gente entende de cronos, porque é o nosso tempo, sim ou não? Mas voltando a falar de kairos, olha só o que a palavra fala em 2 Pedro 3,8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Salmo 94 diz que, pois 1000 anos aos teus olhos, Senhor, são como o dia de ontem, que se foi na vigília. Então o tempo que você dormiu, de ontem para hoje, nessa madrugada, para Deus é como 1000 anos. Ou seja, o tempo de Deus é atemporal, é totalmente diferente do meu tempo no relógio. Amanhã você talvez esteja se programando, o que eu vou fazer essa semana, a minha atividade, onde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Isso é cronos. Agora você já parou para pensar, o que o Senhor quer que você faça com o seu tempo cronos? Amém? Bom, a gente viu ali aquele slide sobre Eclesiastes. Eclesiastes 3, toda vez que a gente pensa em tempo, pelo menos eu quando penso em tempo, a primeira coisa que vem na minha mente é Eclesiastes 3. Porque ele fala assim em Eclesiastes 3, tempo para tudo, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Olha a profundidade disso. Tudo debaixo do céu tem um tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, se eu e você somos imagens e semelhanças de Cristo, eu preciso entender que toda a minha vida, ou seja, todo o meu tempo cronos, deve ter um propósito debaixo do céu, para Deus. Ou seja, eu e você não podemos desperdiçar o tempo que eu e você tem. Eu quero te fazer a primeira pergunta dessa noite. Como você tem usado o seu tempo cronos? Como tem passado o seu tempo cronos? Será que você só percebe ele pela falta de cabelo, os cabelos brancos, as rugas, a barriga? Vai jogar bola e fica 3 dias doendo. Como é que você identifica o tempo passar? Olha, quando eu fiz essa pergunta para mim, eu falei, Pai, quanto tempo eu perdi? E quanto tempo ainda eu tenho a intenção de perder? Porque às vezes quando eu estou cansado, eu tenho, saí do culto, não preciso descansar, Marina, preciso descansar. E quantas vezes eu fui ver um filme? Na verdade eu não queria ver o filme, eu só queria desligar minha cabeça. Ou quando eu fazia alguma viagem, ou quando eu tinha um trabalho muito intenso para fazer, ou quando eu ficava exausto fisicamente de alguma coisa, eu só quero descansar. Mas era uma distração? Não era realmente um descanso? Então a gente precisa entender que o que o Eclesiastes está dizendo para mim é que todo o meu tempo cronos tem um propósito debaixo do céu. Todo o meu tempo cronos. Todo o meu tempo cronos. E se eu e você lermos, acho que a gente consegue ler o versículo todo, até o versículo 15, o capítulo até o versículo 15, de Eclesiastes 3, diz que há tempo para todas as coisas. E se a gente analisar, a gente pensa assim, nossa, tempo de matar e tempo de viver. Né? A gente tem uma falsa impressão que Deus é só bonzinho. Ele é maravilhoso, Ele é misericórdia, Ele é amor, mas Ele é justo. E às vezes a gente precisa, o tempo de matar, quando fala aqui, não é você matar alguém. Claro que não, tá? Claro que não. Se você pensou isso, falou, já tinha até 2, 3 pessoas na sua lista, esquece, corta, você está errado, meu irmão. Não pode, Juninho, não pode. Não pode. Está na Bíblia isso. É para você matar a sua carne, matar suas vontades, matar aquilo que te distrai. Então Eclesiastes 3:1, pode pôr aí, Lu? Deu ruim? Então tá bom. Pega a tua Bíblia, vamos ler a tua Bíblia. Eclesiastes 3, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Galera, eu perdi meu óculos de manhã, então não vou conseguir ler a minha Bíblia aqui, tá? Vou ter que ler aqui no tablet. Eclesiastes é outra coisa que a gente percebe que o tempo está passando. É verdade, gente, vocês estão rindo, é? Eu percebo essas horas que o tempo está passando, que eu preciso de óculos para várias coisas que eu não precisava antes. Tempo para tudo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Na verdade, a gente se alegra tanto quando nasce uma criança, mas fica tanto triste quando morre alguém. Mas existe esse tempo. Se prepare, porque esse tempo vai acontecer. E você que mora na América, se prepare. Alguém lá do Brasil querido pode falecer. E você nem dá tempo de voltar para dar o último abraço. Precisamos ser transparentes, duros.
Mas é a realidade, gente. Você escolheu morar aqui na América, isso está implícito. Faz parte do pacote. Pode não dar tempo de dar tchau. Sua decisão. Amém? Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tem coisas que a gente precisa derrubar das nossas vidas. Muros, defeitos, pecados. Você precisa derrubar isso. Mas há tempo de construir. Construir relacionamentos, construir novas amizades, construir um relacionamento diferente com Deus. Construir uma consciência nova do que Deus quer para você para esse tempo. Falando de discernir os tempos. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Às vezes tem um período que você talvez tenha que ficar recluso. Meditativo, pensativo naquilo que o Senhor quer para você naquele tempo. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Isso aqui é importante. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Teve gente que se identificou aí, né? Ou você fala pouco ou você fala muito. Tempo de amar e tempo de odiar. Agora esse último aqui eu gosto muito, que é o tempo de guerra ou tempo de paz. Às vezes, a gente precisa passar por um período de guerra para se posicionar e para você viver um novo tempo. A fuga da guerra não quer dizer que existe paz. Às vezes você precisa passar pela guerra para encontrar paz. E às vezes é você enfrentar alguma coisa dura que você tem, é confessar algum pecado, é viver de maneira diferente, é fazer a sua esposa mais lembrar por que você casou, sabe? É fazer com que você entenda que guerrear internamente para que eu faça a outra pessoa feliz. Você nasceu, meu irmão ou minha irmã, você casou, perdão, para fazer a sua esposa feliz, e esposa, você casou para fazer seu marido feliz. E de uma maneira geral, todos nós nascemos para adorar a Deus. Amém? Eu e você precisamos ter um aumento da intimidade, ou seja, do meu relacionamento com o Pai. Não adianta eu achar que eu tenho um relacionamento, e eu tenho falado isso, e Deus tem falado muito ao meu coração, que eu não posso ter uma vida cooperativa com Deus. Eu não posso ter uma vida onde Deus... Outro dia eu vi um americano falando que eu achei muito interessante. Muita gente acha que Jesus é um weekend thing. O que é isso? É uma coisa de final de semana. Eu tenho a minha agenda durante a semana. E domingo, que eu bato o cartão, vou na igreja, tudo bem. Fiz a minha semana. Entrei de um jeito e saí do mesmo jeito. Entrei para trabalhar, saí para trabalhar. Fui no mercado, voltei do mercado. Cheguei em casa, saí de casa. Fui jogar bola, voltei de bola. Fui para a igreja, voltei da igreja. Mais alguma coisa? Está errado. Está errado. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Está errado. E eu não sei como você entende o tempo, ou como você aprendeu sobre o tempo, mas eu quero te dizer uma coisa: se você não tem tempo para Deus, você já está perdendo o seu tempo. Porque o tempo, como alguém aqui disse, ele não volta mais. Ele não volta mais. Amém? Romanos 8,18 diz que para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então não importa o meu tempo presente, Cronos, a glória revelada sobre mim, Kairos. Amém? Bom, mas rapidamente, só para te dar um contexto, que em hebraico não existe uma palavra tempo que se refere ao tempo que eu e você conhecemos. Em hebraico, onde foi escrito o Antigo Testamento, essa palavra quer dizer algo que vai acontecer, algo que está para acontecer, está relacionado a alguma coisa que Deus quer falar com o teu povo, tá? Ou alguns autores dizem que é uma oportunidade para um acontecimento, né? Isso mostra o conteúdo dado por Deus a determinados momentos da história. Tá legal? No Velho Testamento. Agora em grego, já no grego existe essa palavra cronos e a palavra kairos. Eu já expliquei para vocês que cronos é cronológico ou sequencial, e a palavra kairos é o momento certo, é a presença de Deus, é algo que você não tem controle sobre o tempo. Amém? Bom, mas para ficar mais claro para vocês, eu quero que vamos fazer agora um quiz.
se vocês realmente entenderam o que é Cronos e o que é Kairos. Então, vamos lá. Lucas 20, versículo 9, diz assim. Pode colocar aí na tela, Lu. Lucas 20, 9 diz assim. A seguir, eu vou ler o versículo, e aí vocês vão me falar se isso é Cronos ou se é Kairos. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Então, a seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para os lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável, ou por um tempo determinado, tempo considerável. Cronos ou Kairos? Cronos é um tempo determinado. Muito bem. Dá a estrelinha para esse rapaz de amarelo aí. João 5, 6. Então, vamos lá de novo. Jesus aqui, João 5, 6, diz o seguinte: Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: ei, você quer ser curado? Cronos ou Kairos? Cronos? Não, é Cronos. O que acontece depois do milagre é Kairos, mas ainda é Cronos. Jesus viu ele e sabia que ele estava ali há muito tempo. Cronos. Tempo, Cronos, cronológico. Ok, vamos lá agora. Marcos 13, 32 e 33. Diz assim: quanto porém ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Kairos, exatamente. Bom, vocês são ótimos alunos, vocês são excelentes. Kairos, estrelinha para todo mundo. Kairos. Outro, Atos 1, 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, os discípulos com Jesus: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua autoridade. Pela sua própria autoridade. Tem 3 aqui, tá? Tem 3 tempos aqui. Vamos repetir? Coloca de novo, Lu. O versículo 6 diz o seguinte: aqueles, pois, que haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo, que tempo é esse? Cronos, muito bem. Que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos. Cronos. Ou as épocas. Kairos. Cara, quem que é o pai desse garoto de amarelo aqui? Impressionante. Seu marido, Mateus. Rodolfo, dá uma estrelinha para ele, 2. Amém. O que eu quero dizer para vocês, que na palavra, por que eu estou trazendo esse contexto para que a gente... É porque, de uma maneira um pouquinho mais lúdica, que vocês entendam que quando a gente lê a palavra, eu preciso saber quais os tempos para eu ter discernimento do que eu estou falando. Senão eu leio e não presto atenção. E aí eu perco a essência, perco os detalhes que a palavra traz para mim e para você. Amém? Bom, então eu falei para vocês o que é Cronos, falei para vocês o que é Kairos. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Entenda isso. A maneira como eu vejo cronologicamente a minha vida é totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Teve um tempo atrás, eu já falei isso aqui na igreja, eu estava orando para Deus para entender o que Deus queria da minha vida. Senhor, quanto tempo eu vou morrer? 80? 90? Eu comecei a falar para mim, quando eu fiz 40 anos, estou na metade da minha vida. Aí eu fiz as contas, morrer com 80 então, né? Quando eu fiz 45, não, pai, agora eu estou na metade da minha vida. Aí eu fico imaginando Deus olhando, coitado, não sabe de nada. Bom, falei, não, eu preciso fazer alguma coisa com o meu tempo cronológico, porque eu quero viver mais. Ok, mas os tempos de Deus são diferentes. Então quando eu orava, Deus me trouxe uma revelação. Ele disse assim claramente para mim: não é sobre você, é sobre os seus filhos. Eu não estou cuidando de você, eu estou pensando nas suas próximas gerações. Isso mudou completamente a minha vida. Não interessa quanto tempo eu viva, a minha função é fazer com que o Joãozinho e o Davi vivam de maneira sobrenatural a vida deles. É fazer com que a Marina se sinta segura, tranquila. E ontem, no nosso churrasco dos homens, se você não participou, rodou neném, eu quero te convidar a participar. Se você não faz parte ainda do nosso grupo de homens, participe. Já temos data para o próximo. E nós falamos sobre isso. Eu vou falar uma coisa aqui, por favor, mulher, não precisa dar cutucada, nada disso, por favor, tá? Só escute. Tem uma coisa que nós, homens, precisamos entender. Geralmente nós somos os provedores de casa, sim ou não?
E se acontece alguma coisa e eu morro? E aí? Como é que fica? No velório vai ser triste, né? O João era uma bênção. O pastor é gente boa pra caramba, cara. Ele morreu, né? Aí você vai... o pastor é gente boa, né, Kleber? O cara morreu, velho. Passou. Velório, missa de 7º dia, se quiser. Passou tudo. O BO ficou para quem? É claro que não, claro que está repreendido. O que eu quero dizer é o seguinte para vocês. O que você vai deixar para tua família, homem? Dívida? É sério. É sério. Você está na América. Sua família vai ter que voltar para o Brasil e viver do quê? É sério. Como homens, a gente tem que pensar nisso. É sério. O que eu fiz? Um seguro de vida. Agora não sei se eu estou valendo mais vivo ou morto. Mas é sério. Eu vou contar um exemplo para vocês do meu pai. Meu pai faleceu. Meu pai deu um monte de trabalho para mim. Eu não sei se eu falei isso de manhã, mas enfim. Meu pai deixou minha mãe muito bem. Meu pai tinha todos os defeitos. Faz 13 anos que meu pai faleceu. Minha mãe nunca precisou trabalhar depois que ele faleceu. Ela está tão bem que 1 ou 2 vezes por ano ela vem aqui. Inclusive, essa semana ela está chegando aqui. Se eu conheci a dona Cida, bênção demais. Ela foi fazer um cruzeiro para a Europa. Ficou 26 dias viajando. O que o meu pai não pensava é que ele ia levar o namorado para a viagem. Isso meu pai, eu tenho certeza que não pensou. Bom, o que eu quero dizer para vocês, tira as brincadeiras, mas falando sério, ela tá tranquila, cara. E eu lembro o dia do nosso, quando a gente foi no cartório lá, ver as coisas, como? Inventário. Boa, obrigado, Clarinha. Inventário. Cara, fazia poucos dias que meu pai tinha falecido. Meu pai faleceu de uma maneira muito assim, de repente. E eu lembro que a mulher do cartório, eu e a minha mãe, a minha irmã, a gente ali chorando, ora assim, ora se abraça, a gente é muito carinhoso um com o outro. Mãe, fique em paz, vai dar tudo certo. A mulher olhava e falava pra gente, que alegria. Que alegria o quê? Meu pai acabou de morrer, por que você está alegre? Ela falou assim, olha, nesses momentos aqui é onde a gente vê briga. Onde vê as pessoas se matando aqui por querer o dinheiro, por ficar bravo, porque aconteceu isso ou aquilo. Ou as pessoas desesperadas, porque o marido morreu e não deixou nada. Muito pelo contrário, deixou a família cheia de dívida. A mulher desesperada o que vai fazer com a vida dela. Discernir os tempos. Eu não posso viver só o meu hoje. Eu preciso entender os tempos de Deus. Entende? E essa mulher falava, olha que alegria poder ver a sua família tranquila. E eu entendi que o meu pai tinha pensado naquilo. Meu pai tinha planejado aquilo. Entende? Faz 13 anos, minha mãe está super bem. Que bom que ela pode aproveitar a vida dela. Porque o meu pai deu trabalho também para ela, viu, rapaz? Mas glória a Deus por isso. Mas o que eu quero te dizer, que o seu planejamento, o seu tempo, o que você faz, não se compara com o que Deus tem para você, então você precisa discernir. A palavra diz em Isaías 55, 9, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos, os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. Eu e você precisamos entender, discernir os tempos de Deus, pensar no futuro, entender os ciclos de Deus na minha e na sua vida. Eu e você precisamos entender isso. Atos 17, 26, que diz que de só um homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. Ou seja, eu e você não entendemos os tempos de Deus se eu não dedicar tempo à palavra. Se eu ficar preso ao Cronos, eu não entendo o Kairos. Se eu ficar preso ao Cronos, eu vivo igual o Zeca Pagodinho. A vida me leva. Quando eu vejo, eu estou velho. Quando eu vejo, passou. Quando eu vejo, os meus filhos estão grandes. Se eu e você nos aprofundamos na Bíblia, você começa a prestar atenção nessa conexão entre o Kairos e o Cronos. E lembrando, o Cronos você acha que tem controle. O Kairos você não tem, mas não tem mesmo. Agora o que eu quero te dizer é que quando falta sabedoria ou falta direção,
você precisa estar muito atento. Porque em Provérbios 11:14 diz que não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança ou há sabedoria. Depende da sua versão, a sua Bíblia. Mas o que está dizendo é que você tem que procurar uma igreja, meu irmão, minha irmã, que esteja mais próxima da sua Bíblia e não da tua casa. Você precisa escutar pessoas que estão ligados com o que a palavra de Deus ensina. Você precisa procurar programas, leitura de livros ou outra coisa, podcasts, por exemplo, que é tão comum hoje, de pessoas que vão te edificar, mas tendo como referência a palavra de Deus. Amém? Bom, então eu quero te perguntar, como é que você tem vivido o seu Cronos? Como você tem vivido o seu Cronos? Como você organiza o seu Cronos? Como você estabelece o seu Cronos? Como você planeja o seu Cronos? É uma palavra bem profunda. É uma pergunta bem intrínseca, se eu parar para meditar. Nossos filhos estão crescendo. E aí? O que eu tenho feito com isso? Eu tenho me preocupado somente para trazer o alimento para dentro de casa? Ou eu tenho me preocupado, mães e pais, para trazer o alimento espiritual para dentro de casa? Eu tenho orado pelo chamado do meu filho, da minha filha, ou não, eu tenho só vivido de maneira onde eu preciso trazer dinheiro para dentro de casa? O ponto é que eu e você precisamos estar atentos ao que o Senhor quer falar para mim e para você. Atentos para entender o tempo de Deus para mim e para você. O que eu quero te ensinar é que o meu tempo Cronos e o seu tempo Cronos precisa me levar para ter uma relação Kairos com Deus. Fazer com que o meu tempo me leve para o Kairos. Fazer com que o meu Cronos me jogue para o Kairos. Amém? Vou dar um exemplo para vocês na Bíblia. Gênesis 29:18 conta a história de Jacó. Jacó voltou à terra do pai dele, do vô dele na verdade, para buscar uma esposa. E ele voltou para a terra do seu tio Labão. Ele queria casar com Raquel. Acho que vocês talvez conheçam a história, mas se a gente puder colocar Gênesis 29:18. Lá conta assim, que Jacó amava Raquel. E ele disse a Labão, seu tio, 29:18. A palavra de Deus diz assim: como Jacó amava Raquel, disse a Labão, trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, a sua filha mais nova. Labão respondeu, é melhor dá-la a você do que a outro homem, ou seja, nós somos da mesma tribo. Fique aqui comigo, disse Labão para Jacó. Assim, no versículo 20, assim por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. Estes anos lhe pareceram como poucos dias. Ele estava tão focado na promessa dele que 7 dias passou como dias. 7 anos passou como dias. E o que isso quer dizer? Que quando eu coloco o meu tempo Cronos em direção àquilo que é a minha promessa, parece que o tempo não passou. Parece que fez sentido, sim ou não? Do ponto de vista de Cronos só, não fazia sentido. Porque ele trabalhou 7 anos de graça pelo amor da vida dele. Mas lembra, Abraão, Isaac e Jacó tinha uma promessa sobre a vida dele. Existia um povo, o vô dele tinha recebido uma promessa de Deus para sair da parentela, ele estava vivendo aquilo, ele sabia de aquilo. Outra coisa, quando, acho que é no versículo 28 que conta que ele não precisa colocá-lo, mas quando acontece os 7 anos, ele vai pedir a Raquel em casamento, ele fala, ele me dá a Raquel. O que Labão faz? Dá outra filha, dá Lia, engana ele, ainda fala, eu não posso te dar a mais nova, se não for a mais velha primeiro, então faz o seguinte, fica mais 7 trabalhando aqui, bonitão. O que ele fez? Ficou mais 7. A palavra não mostra que ele reclamava, que ele murmurava, ele trabalhou 14 anos pelo amor da vida dele. Mas os filhos que ele teve mudaram a história da nação toda. O filho dele salvou a nação toda lá na frente, anos e anos depois. Entenda que
o que o Senhor tem para você, a promessa, você precisa usar o seu tempo, cronos, para ir em direção à tua promessa. Isso não adianta quanto tempo, não importa quanto tempo isso durar. Se a sua promessa é ser mãe de uma menina que vai ser a princesa, que vai mudar a história de uma família inteira, cuida dela como se fosse o último dia da sua vida. Se você existe uma promessa na sua vida, você precisa usar todo o seu tempo, cronos, para que a promessa aconteça na sua vida. Amém? Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Hebreus 10:36 diz que vocês precisam perseverar, porque havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Você nunca vai alcançar a promessa de Deus se você ficar fazendo o que você quer, se você usar o seu tempo crono só para satisfazer a sua vontade. Mas você precisa entender que o tempo que eu controlo, eu preciso direcionar isso para a minha promessa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você tem um chamado, e você sabe disso, eu tenho um chamado para as nações, eu amo missões, eu e a Marina, a gente tem isso no nosso coração. Então, eu fui aceitar um trabalho. Qual é o trabalho que eu aceitei? Um trabalho que me leva para as nações, um trabalho que me envia para as nações, um trabalho que me coloca num território diferente, numa outra cultura e numa outra língua. Eu amo isso desde criança. Desde criança eu amo ver mapa, ver geografia, saber a capital dos países, capital dos estados, saber o que é América do Norte, América do Sul, América Central, Europa, Ásia. Eu amo ver isso desde criança. Ninguém na minha casa é professor de geografia, história, mas eram as aulas que eu amava. Deus já tinha colocado dentro de mim alguma coisa. Quando eu e a Marina começamos a namorar, a gente se batizou em setembro. Em janeiro eu e ela estávamos no avião indo para Angola fazer missões. 15 dias na Angola. O país ainda estava em guerra civil. Andávamos escoltados por soldados. Dormíamos num lugar que parecia nem era um quarto aquilo, irmão, parecia bom, enfim, dormíamos num lugar lá que a noite inteira ficava um soldado angolano com um fuzil na porta. A Marina pegou malária, todos achavam que ela ia morrer. A Marina acordava com barata em cima dela. Que beleza, hein? Não é verdade, Mar? Nós temos esse coração missionário. Então eu preciso entender qual o meu trabalho, quais as coisas que eu vejo, o que eu leio, o que eu tenho usado o meu tempo para entender mais disso. Falando em cronos, eu e você temos as mesmas 24 horas, todos os dias. Como você tem usado as suas 24 horas? Nós falamos de manhã que o dia, o nosso tempo, ou seja, essas 24 horas é uma dádiva de Deus para você. E eu e você precisamos ser mordomos de Deus para essas 24 horas. Eu preciso cuidar dessa dádiva, eu preciso cuidar desse bem e fazer isso da melhor maneira possível, para que eu possa usar de maneira consciente e inteligente esse tempo, para que eu possa viver a promessa de Deus, para que eu possa andar em direção dela. Mas para isso existe um segredo, que eu já revelei para vocês aqui, que o segredo é usar o cronos para acessar o kairos. Quando eu uso de maneira intencional o meu cronos, eu acesso o kairos. Amém? Mas eu quero, e aqui entra, eu já vou finalizar, então se alguém quiser dedilhar aqui para mim, a banda, eles estão brincando porque de manhã eu falei a banda, eles entenderam Amanda. Bom, eu quero que a gente volte para o versículo do nosso tema, que está 1 Crônicas 12:32. Dos filhos de Issacar que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. O que fez eu meditar nessas pregações foi exatamente esse versículo. Esse versículo me saltou à mente e eu fiquei tentando estudar um pouco mais sobre os filhos de Issacar. Esse versículo, nesse livro de 1 Crônicas, conta a história. O capítulo 12 diz que o exército de Davi estava sendo empossado como rei. E todas as tribos, todas as famílias enviaram o de melhor para eles, para esse momento, para honrar Davi. Porque a partir daquele momento, Davi seria o rei deles.
Então todas as tribos, se você pegar todo o capítulo 12, as tribos estão enviando o que melhor elas tinham. 12 mil homens, 24 mil homens, 44, 46 mil homens, era o que eles enviavam. Algumas tribos enviaram homens extremamente valentes para a guerra. Outras enviaram aqueles que eram preparados, porque eles tinham lanças. Outras tinham espadas e escudos. Mas uma tribo não enviou guerreiros de guerra. Ou pelo menos, aparentemente. Uma tribo enviou dos filhos de Issacar que sabiam discernir o tempo. Todos enviaram milhares, somente essa família enviou 200 chefes. Somente essa família não tinha guerreiros, mas essa família conseguia discernir o tempo. Se eu e você formos aprofundar um pouco mais, a palavra está lá em 1 Crônicas 7, de 1 a 5, está contando a história dessa família. E tem 5 características dessa família que eu queria que você aprendesse hoje aqui. Porque mais do que você discernir o tempo, eu e você discernir o tempo, o mais importante é fazer com que os nossos filhos discernam os tempos. Porque foi o que Issacar fez. Issacar, por 5 gerações até Davi, ele fez com que os seus filhos discernissem o tempo. Então tem coisas poderosas e profundas nessa família que Davi fez questão de relatar aqui. Todos enviaram guerreiros que foram muito importantes para o reinado, mas uma família mandou aqueles 200 que discerniam o tempo. E a palavra diz que ele não discernia somente para eles, mas sim para todo o povo. Eu e você precisamos discernir o tempo, não somente para mim, mas para minha família. Não somente para minha família, mas para minha igreja, para minha comunidade. Hoje de manhã eu estava finalizando a palavra aqui, e uma irmã da igreja: pastor, eu preciso te contar um sonho, desculpa te interromper. Ela nunca fez isso. Eu tive um sonho, eu estou muito assustado. Eu falei: me conta o sonho. E ela me contou o sonho. Um sonho duro, pesado. E ela estava chorando de medo, porque ela disse: pastor, eu dormi, acordei, fui orar, e quando eu fui dormir, o sonho continuou. Tempo Kairos. E ela veio me contar, ela nem sabia que eu ia pregar sobre isso. Então ela me disse assim, me contou o sonho. Eu falei: vocês não vão falar mais isso para ninguém. Você vai pôr um homem aqui na frente para se sentir segura. Ela precisava de um homem, a figura masculina, para ela se sentir segura. Você vai chamar os pais dessa criança e vai falar para eles o que Deus falou para você. Porque ela é profeta, eu conheço a vida dela, existem frutos da vida dela. Mas o que ela estava tendo era um sonho, uma revelação. Ela entrou no mundo Kairos. Ela precisava do quê? De um discernimento. Então na hora, enquanto ela falava, eu meditava: Senhor, o que eu devo falar para ela? Senhor, como eu posso ajudar ela a discernir isso? E depois eu falei: vocês não vão falar para ninguém, só para uma pessoa. E quando ela falou para essa pessoa, que era essa figura masculina que ficaria do lado ali deles, pela manhã, essa pessoa disse para mim: pastor, tem isso, isso e aquilo, que fez total conexão com aquilo que ela tinha sonhado. Vocês estão entendendo como é que funciona o Kairos? E o discernimento das coisas é estar atento, prestando atenção no que está acontecendo, não ficar desligado e vacilando, mas sim aprender o que Deus quer ensinar para mim e para você. Deus está procurando os filhos de Issacar entre nós. Deus está procurando aqueles que conseguem discernir os tempos. Eu posso te falar, aqueles que discernem as crises. O filho de Issacar define a crise, ele consegue discernir. Está vindo crise aí pela frente, o que a gente pode fazer? José discerniu isso quando ele teve a revelação do sonho do faraó: 7 anos nós guardaremos 20% de tudo que a gente plantar, porque nos nos 7 anos seguintes haverá seca em todo o Egito, e nós venderemos os celeiros transbordaram. Eles não somente tinham para eles, mas eles vendiam, eles ficaram muito mais ricos. Então, eu te digo uma coisa, meu irmão: se você não escuta o Espírito Santo, escuta a tua esposa. Se você não gosta de escutar o Espírito Santo, não tem esse hábito, escuta a sua esposa. Eu de vez em quando não gosto, mas eu preciso escutar minha esposa. O professor da Marina vem com umas ideias meio malucas, fora de contexto. Antigamente eu só rechaçava, mas confesso que hoje eu medito nelas. Então ela outro dia falou assim para mim, esses dias: você está vendo esse pessoal que está andando desse óculos novo da Apple? A galera está dirigindo, está correndo na rua com aquele óculos, como que chama? Vision Pro. É muito louco aquilo, é verdade. Parece estar dentro de um videogame. Mas as pessoas estão trocando a realidade
por uma vida virtual, sem relacionamento, sem contato físico, uma vida onde as pessoas se isolam cada vez mais. Semana passada eu e a Marina fomos fazer uma visita, um tour numa universidade aqui de Orlando, um lugar maravilhoso, meu sonho de poder estudar. Eu estou muito feliz que o meu filho foi aprovado naquela universidade, então estou orando para ter dinheiro para ele poder entrar, mas orem por mim então, em nome de Jesus. Agora, o que eu vi lá, cara, que lindo, porque eu sou o cara influente da família, né? Nossa, que lindo, Davi, olha isso, olha ali o campo de futebol, olha ali, todo dia tem, cara, e a Marina assim, olha quanta gente triste, quanto alunos separados, isolados, com depressão. Eu vi jovens que você olhava e falava, cara, tem alguma coisa errada com esse jovem. É o discernir dos tempos. Você precisa estar atento e entender o que o Senhor tem para a tua família. Fica atento ao comportamento dos teus filhos. Isso é discernir os tempos. Isso é escutar, usar o teu cronos para acessar o Kairos. É fazer com que você esteja atento ao que está acontecendo. É não deixar que a preocupação, que é distração do inimigo, faça você perder o seu tempo cronos. E quando você perde o seu tempo cronos, esquece, você está cada vez mais longe do Kairos. Mas o que o Senhor quer nos ensinar é que existem algumas características desses filhos de Issacar que eu quero que eu e você possamos viver, que eu e você possamos encontrar, que eu e você possamos buscar isso. Eles tinham, primeira delas, eles tinham uma cultura de discipulado que foi passado de geração a geração. Eu falei para vocês que chegaram à 5ª geração, porque chegaram a 200 chefes. Eles tinham uma cultura dentro de casa de passar aquilo que eles tinham. Se você tem uma característica, você e a tua esposa têm uma característica, os seus filhos estão absorvendo isso, seja isso bom ou ruim. Faça com que os seus filhos absorvam aquilo que é bom de vocês. Se nos tempos do que você e a tua esposa têm de bom, porque o Senhor te uniu com ela, porque o teu Deus te uniu com o Léo. O que vocês vão ensinar para o Pedro e para a Alice? O que nós ensinamos para os nossos filhos vai ser o que eles vão passar para a próxima geração. O que eu e você temos ensinado para eles: amor, alegria, comemorar as vitórias ou não? Só reclamação, vendo o filho, vendo o pai tratar mal a mãe, vendo a mãe falar mal do pai quando o pai não está junto. O que eles têm sentido? O que eles têm visto dentro de casa? Qual é o discipulado que você... Porque meu irmão ou minha irmã, prestando atenção ou não, você está discipulando seu filho. Você está discipulando seu filho, prestando atenção ou não, de maneira intencional ou não, você está discipulando o teu filho. Segundo, esses 200 eram interdependentes para chegar a uma única conclusão. Eles tinham uma conduta tão parecida, tão concreta, e um coração tão parecido com aquilo com que eles tinham aprendido, que a Bíblia fala que eles tinham a mesma decisão. Era a mesma decisão para o povo, era a mesma decisão para Israel. Olha que rico isso. Você ter dentro da tua casa, dentro da tua comunidade, dentro da sua igreja, pessoas que oram, que discernem os tempos. Cada um vai entregando alguma coisa. Sexta-feira aqui a gente viu isso. Sexta-feira tinha uma irmã que nem é da nossa igreja. Inclusive sexta-feira aqui à noite, no tempo de oração, é aberto. Não é só para quem é do Bola de Neve Orlando, pelo amor de Deus. E tinha uma irmã aqui que nunca foi da nossa igreja. E ela estava aqui e de repente alguém virou para ela. E ela estava chorosa no canto dela, na oração ali, ela e Deus. E teve alguém que falou para ela: ei, vem aqui, vamos orar por você. Ei, irmã, você é profeta, não é? E a mulher já começou a chorar. E as mulheres começaram a andar com ela, orar por ela. E alguém disse: marcha com ela. Discernindo os tempos. E ela começou a marchar. Meus irmãos, você precisa de ver a autoridade que essa mulher começou a profetizar na vida de todo mundo aqui. E no final eu falei para ela: ora por essa daqui. Ela já começou a entregar o manto. Eu pensei: não vai orar? Ela: não precisa. Eu pensei, ela falou: não precisa orar não, pastor. Não precisa orar não. É só falar, porque ela já sabe o que ela tem que fazer. Cara, que autoridade. Que autoridade. Mas o ambiente estava proporcionando isso. Qual tem sido o meu e o seu ambiente dentro de casa para proporcionar o Kairos de Deus? Lembra do Cronos? Eu uso o meu Cronos, o meu tempo, para proporcionar
a vinda do Kairos. Se você não consegue fazer isso em casa, vou te dar uma dica. Vem aqui sexta-feira à noite. Eu chego cansado toda sexta-feira. Eu chego assim, ai meu Deus, eu tenho que ir lá mesmo. Da meia-noite, da 3 da manhã eu já estou assim. E eu cheguei em casa 4h20 da manhã, não conseguia dormir. Falei, cara, que loucura! Que loucura! Quando eu olhei já era 3h20 da manhã, a gente estava aqui na igreja. Cara, Kairos, não prestei atenção, mas eu estou usando o meu Cronos para buscar a face dele. A gente ficou 21 dias em janeiro orando, jejuando, deixando de comer as coisas que eu gosto. Mas é para ele. Eu estou usando o meu Cronos para buscar a face dele. Então eu vou encontrar o Kairos. Eu vou encontrar. Além de entender os tempos, eles discerniam o que Deus estava fazendo. Quando você tem discernimento, você sabe o que Deus está fazendo. Se vê uma notícia global, você sente, isso não é de Deus. Isso é de Deus. Outro dia a Marina trouxe para mim assim. Você já reparou que os bilionários estão fazendo bunkers, né? Construções milionárias para viverem caso vai acontecer alguma coisa. Eu vou te dizer uma coisa, se você não sabe, os bilionários, os banqueiros, as pessoas que mais têm dinheiro no mundo, eles têm acesso à informação que eu e você não tenho. Mas eu e você temos acesso ao Kairos, a palavra. Então quando uma profeta chega para mim e fala tal coisa, eu falo, hoje não faz sentido para mim, mas eu vou orar. Orar e ficar atento. Orar e talvez salvar mais money para alguma crise. Já parou para pensar se a gente ficar sem internet um dia? Já procurou sair de casa sem seu celular? Tentou já ficar um dia sem celular? Você viveu a vida inteira sem celular, meu amigo, minha irmã. Depende da sua idade, você passou anos da sua vida sem celular. Mas tenta ficar um dia sem celular. Tenta. Discerne que é isso. Cada vez mais a gente está impregnado com as coisas do mundo. E a gente não consegue viver sem. Claro que é bom, o nosso trabalho, a gente faz pagamento, é maravilhoso. Resolve a vida muito fácil. Mas será que eu estou prestando atenção no que realmente está acontecendo? Ou estou só deixando a vida passar? A vida me levar? Como eu disse, os filhos de Issacar não pensavam somente do que a tribo precisava fazer, do que a família precisava fazer, mas sim como todo o povo. Aqueles que discernem um tempo, eles entendem o que a comunidade precisa aprender, o que a família como um todo precisa aprender. E eu te digo como a igreja precisa viver. E não a igreja só placa da igreja, bola de neve, não, mas a igreja de Jesus nesse tempo aqui na América. O que a gente tem vivido? O que a gente tem buscado? Será que a igreja tem sido um lugar só de entretenimento também, onde eu não sou confrontado para aprender coisas novas em Jesus? Será que a igreja tem sido um lugar onde eu vou bater meu cartão da semana e está tudo bem, mas não há constrangimento do Espírito Santo em situações que eu preciso melhorar? A igreja não é um entretenimento como o NBA, como outras coisas aqui de Orlando. A igreja é um local onde eu e você aprendemos a viver mais próximos de Deus, para que eu use o meu Cronos para acessar o Kairos do Senhor. E o último tópico que eu quero trazer para vocês sobre a família de Issacar é que eles eram pessoas que compreendiam a autoridade espiritual. Pensa nisso. Issacar começou, ele tinha 4 filhos, e isso se prolongou por 5 gerações. Sabe o que isso me mostra para mim e para você? Que existia uma autoridade espiritual, e que os filhos respeitavam essa autoridade. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você só consegue fazer um discipulado para as próximas gerações se a sua autoridade for uma autoridade saudável. Nunca existe um discipulado de gerações se a autoridade não for saudável. Quantas a gente já viu na igreja? Quantos de vocês se machucaram dentro da igreja por conta de autoridades que não eram saudáveis? O discipulado geracional, o discipulado que é o que Deus quer que eu e você façamos para os nossos filhos, precisa passar por uma autoridade saudável. Às vezes dura, mas saudável. Amém? Entendam isso. A minha e a sua responsabilidade como pai é entender que eu preciso ser uma autoridade saudável. Amém? Quero pedir para que você feche os seus olhos para que a gente possa
finalizar o nosso momento, quero pedir para que você feche os seus olhos de verdade. E eu vou pedir para você fazer uma coisa diferente agora. Eu quero que você ore. Você com o seu Deus. Você com Deus, ore e pergunte para Ele assim: Pai, como é que eu posso usar o meu tempo Cronos, para acessar o seu Kairos, papai? Senhor, em nome de Jesus, por que eu consigo? Ore isso para Ele. Papai, como é que eu posso orar diferentemente? Eu quero te dizer que você deve orar cada vez mais, mas não somente sobre você. Eu quero que você ore pela tua esposa, eu quero que você ore pelos teus filhos. Esposa, ore pelo teu marido. Eu quero pedir para que você ore pelos seus líderes. Quem são os seus líderes? Seus pais são os seus líderes. Quem foram os seus líderes? Ore nesse momento, talvez perdoe aqueles líderes que não foram bons líderes para você, não foram líderes saudáveis. Está tudo bem, foi duro, eu não estou dizendo e tirando a dor que você sentiu, mas ei, você precisa olhar para frente, você precisa viver algo novo, você precisa estar junto com a família espiritual que o Senhor quer trazer para você. Ore pelos seus companheiros que andam com você, que trabalham com você. Ei, sabendo ou não, você tem seguidores, você tem discípulos. Ore por eles. E quando eu digo orar aqui, eu quero te incentivar e te ensinar uma coisa diferente. Não é você orar: Pai, abençoa eles. Não. Pai, o que o Senhor quer que eu viva com eles? Pai, como eu posso discernir os tempos em relação a essa pessoa? Pai, me dá essa autoridade, ó Pai, como os filhos de Issacar, ó Pai, para que eu possa, ó Pai, primeiramente receber essa unção, ó Pai, de discernimento dos tempos, mas Senhor, mais do que isso, porque eu possa transmitir isso para as minhas próximas gerações, Pai. A única segurança, meu irmão, minha irmã, que eu e você temos, é que o Senhor está conosco, é que Ele nos avisa, é que Ele protege os seus filhos, Ele protege os seus santos. Não é o seu valor monetário, não é seus bens que te trazem segurança. O discernir do tempo de Deus é o mais importante que você pode ter. Pense nisso agora, medite nisso. O que você mais precisa para entender mais o seu tempo Cronos, para acessar o Kairos de Deus? O que você precisa mudar no seu dia a dia para entender isso de maneira mais, sair do abstrato e entrar na parte prática? E também, por favor, ore pela tua família. Entenda os tempos de Deus para discernir o futuro da sua família. Não deixe que você seja um que se esquece depois que você morre. Não. Eu e você fomos criados para um legado. Eu e você fomos criados para impactar a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Eu e você fomos desenvolvidos por Deus para que possamos entender o tempo Cronos, acessar o Kairos e impactar de maneira saudável a vida dos nossos. Como comunidade brasileira aqui em Orlando, o que o Senhor quer de mim e de você? Como igreja, o que o Senhor quer de mim e de você? Use o seu tempo Cronos agora mesmo, e tenha um tempo de qualidade, um tempo para que você possa acessar o Kairos de Deus. Santo, Jesus. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou confiar minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado.
e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, que você terá muito mais encontros Kairos esse ano. Que a partir de agora você, o Espírito Santo, te incomode quando você estiver na sua casa, quando você estiver dirigindo, quando você estiver cozinhando, quando você estiver com seus filhos, quando você estiver trabalhando, e Ele te lembre: ei, você está no seu tempo Cronos, como eu posso acessar o Kairos? Pai, me ajuda a discernir os tempos, ó Pai. Quando chegar uma notícia, qual é a fonte dessa notícia? Pai, está alinhado com a Tua palavra, está alinhado com o que os Teus filhos têm falado. Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, eu peço para que as Escrituras possam saltar das nossas mentes quando nós dedicarmos tempos a ela, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar que a palavra, ela seja viva e eficaz na vida de cada filho e filha teu aqui, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero dizer que nós estamos aqui, ó Pai, na brecha, como os filhos de Sacar, buscando o entendimento dos tempos, para que nós possamos viver o Kairos de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Em nome de Jesus. Santo, Santo, Santo. Que saibamos discernir o tempo, discernir os tempos, estar atentos, para que não sejamos enganados, para que não sejamos confundidos, para que nós não sejamos dispersos e distraídos. O Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Papai, em nome de Jesus, eu oro para que, começando de mim, papai, que os teus filhos e as tuas filhas tenham um coração sábio, pai, um coração de discernir os tempos, ó Pai. Que nesse novo tempo, ó Pai, a partir de agora, que nós sejamos sábios, que sejamos atentos, que prestemos atenção aos nossos filhos, aos seus comportamentos, aquilo que eles gostam, aquilo que eles despendam tempo para algumas coisas, que eu esteja discernindo o tempo dos meus filhos, ó Pai. Que eu perceba quando meu filho quer a minha atenção, que eu perceba quando meu filho precisa de uma correção, mas que sempre, ó Papai, a minha autoridade seja uma autoridade saudável. Pai, em nome de Jesus, como igreja, ó Pai, nós pedimos para que o Senhor continue nos direcionando, ó Pai. Continue usando os seus profetas, ó Pai, os seus mestres, os seus evangelistas, papai, os seus pastores e apóstolos, ó Pai. Que sejamos uma igreja, ó Pai, onde os 5 ministérios tragam o equilíbrio do evangelho, ó Pai. Que sejamos uma igreja, ó Pai, que avancemos e que o inferno retroceda, Pai. Que sejamos uma igreja, ó Pai, aonde o fruto é o que nos define, ó Pai. Os frutos é aquilo que nos define, ó Pai. Não é o tamanho da igreja, não é a quantidade de followers que a gente tem, mas sim a transformação dos teus filhos, ó Pai. Que cada vez, ó Pai, andemos em espírito e em verdade. Que nós te adoremos, ó Pai, cada vez mais com as nossas atitudes, com o nosso tempo, com o nosso recurso, com a nossa sabedoria, Senhor. Papai, em nome de Jesus, eu profetizo a palavra de Deus sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Eu profetizo que você andará sobre as águas, assim como Pedro andou, porque ele andou sobre a palavra. E mesmo que você vacile, a palavra mostra que Jesus só estendeu o braço para ele, ou seja, Jesus estava do lado dele e não deixou ele se afogar. O Senhor sempre está do teu lado, meu irmão, minha irmã, sempre, em todo o tempo da tua vida. E se você sente que você precisa ter um novo começo com o teu pai,
Se você sente neste momento que você precisa avançar como se fosse atravessar o rio para poder viver numa terra nova, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Talvez você nunca tenha vivido isso e está tudo bem. Talvez nunca alguém te ensinou isso e está tudo bem. Mas se você tem esse desejo, eu sinto que existem pessoas aqui. Então, meu irmão e minha irmã, de maneira corajosa, dê um passo para esse novo tempo com o seu Deus. Dê um passo para que você possa viver algo sobrenatural com Ele a partir de hoje, de um jeito como você nunca viveu. Pastor, eu nunca discerni os tempos, eu não tinha esse entendimento. Eu profetizo sobre a sua vida que você vai ter. Eu quero te incentivar a fazer isso. Se você acha que você precisa de um empurrãozinho, de um destravar, vem aqui, eu quero orar por você. Dê um passo de fé para algo sobrenatural na tua vida. Faça algo que você nunca fez. Destrave algo novo na tua vida. Isso só depende de você. Não existe outra pessoa que possa fazer isso para você. Mas faça isso. Faça isso. Busque algo diferente. Faça algo diferente para chamar a atenção daquele que sempre te amou. É como a canção que nós cantamos no começo. Eu não dava atenção a ti, mas o Senhor sempre me constrangeu com o seu afeto, com o seu carinho, com o seu livramento. Amém, Pai, em nome de Jesus. Tem alguém aí que quer viver um tempo novo com Deus? Tem alguém aí que quer entender os tempos e o discernir dos tempos? Tem alguém aí que quer ficar atento ao tempo Cronos e fazer o tempo Cronos chegar até o Kairos? Tem alguém aqui que quer viver o sobrenatural de Deus e entender que nós não precisamos mais perder o nosso tempo? Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, aqui não é um local onde a gente quer constranger ninguém. Aqui é um local onde a gente quer que você viva o sobrenatural de Deus todos os dias da sua vida. Amém, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve-me em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve-me em quem tu és. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu... Amém, igreja. Eu compartilhei com o pastor agora que Deus me deu uma visão de... Eu via vários relógios, esses relógios estavam descompensados. E Deus me falou, essa é uma noite que eu estou alinhando o tempo, o Cronos e o Kairos. Porque aqui muitas pessoas se perderam no tempo Cronos. Muitas promessas foram entulhadas no tempo Cronos.
né? E Deus me falou, é uma noite de alinhamento. Então, se você chegou aqui nesse país com muitas promessas do Senhor e o tempo Cronos, tudo que você trabalhou foi perdido, nós queremos orar nessa noite. Eu quero te convidar, se você sente que as suas promessas foram entulhadas, que a sua vida ficou paralisada nesse lugar, tantos sonhos que foram perdidos, eu quero te convidar para você vir aqui na frente. A gente vai orar por você, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar clamando, Deus, em nome de Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Deus, nós nos rendemos a quem o Senhor é, Pai. Senhor, desentulha tudo que foi entulhado, Deus, tudo que foi perdido, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, os sonhos, os planos, aquilo que foi esquecido, Senhor, aquilo, Senhor, em nome de Jesus, ó meu Deus, que nós deixamos de lado. Deus, em nome de Jesus, traz as nossas memórias, ó Deus. Traz à nossa memória aquilo que foi perdido, Deus. Traz à nossa memória aquilo que foi esquecido, Deus. Senhor, traz refrigério nessa noite. Refrigério, Senhor. Deus, eu te peço, as almas cansadas. O Cronos tem te cansado. O Cronos tem te feito desalinhado ao Senhor, mas eu te peço em nome de Jesus, Deus, traz o teu Espírito nessa noite que cura, traz o teu Espírito nessa noite que alinha, Deus, Senhor, que alinha alma, corpo e Espírito, Pai, em nome de Jesus. Esse é o tempo Kairos, quando nós entendemos e buscamos a face dele. Algo diferente muda. O Senhor revela algo às pessoas. Aquilo que você orou no seu íntimo, Deus revela para um profeta. É assim que funciona. É assim que funcionava no tempo de Jesus. É assim que funcionava com os apóstolos. É assim que funcionava no tempo antigo. E é assim que deve ser. É assim que deve ser. Nós devemos orar pelos enfermos e eles serem curados. Porque é isso que está escrito na Bíblia. Eu e você devemos crer nisso. Eu e você devemos entender isso. Eu e você devemos transbordar. Amém? Dê a mão para a pessoa do seu lado. Dê a mão para a pessoa do seu lado. Não quero ver ninguém sem. Luquias, gruda aí no Bruno. É isso aí, todo mundo junto. Todo mundo junto. Vocês aí, a família, vem pra cá. Encontra com outra família aí. Aí, gostei, boa. Olha para quem está do seu lado esquerdo. Seu lado esquerdo. Seu lado esquerdo. Escolhe para lá. Quem está na ponta, os garotos, se virem aí. E profetiza na vida dele assim: a partir de hoje você vai ter entendimento do tempo Cronos e do tempo Kairos. A partir de hoje você não será mais distraído. A partir de hoje você será uma autoridade saudável. A partir de hoje, você será uma bênção.
Glória a Deus. Aleluia. Podemos aplaudir o nosso Deus. Glória a Ti, papai. Obrigado, Pai. Repete comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu e você não seremos atingidos. Aleluia. Oremos juntos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja aleluia, Pai, em nome de Jesus. Santo. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o poder e a glória para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nesse mesmo espírito, levanta sua mão, eu quero te abençoar. Eu quero profetizar sobre a sua vida novamente, que você terá um ano maravilhoso. 2024 vai ser o ano mais incrível da sua vida. Se você não acredita nisso, não tem fé para isso, não tem problema, eu tenho fé por você. E 2024 vai ser o melhor ano da sua vida até agora. Amém? Creia nisso. Existe um propósito para você estar nessa terra. Você não veio para cá para tocar seu tempo, cronos, por dinheiro. Você não veio para cá para isso. Você veio para cá para fazer com que o seu cronos atinja o kairos. Amém? Eu quero te abençoar e dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, é a comunhão do Espírito Santo que faz você entender o cronos e o kairos. Amém? Busque a presença dele. Que estejam com vocês durante todo o tempo. Que vocês discernam os tempos. Amém? Dediquem tempo para entender isso, para buscar isso, para estudar. Eu quero enviar vocês para que vocês vivam um tempo novo. Amém? Em nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada. Nós temos a nossa programação da igreja durante toda a semana. Esteja conosco, não fique sozinho. Troque as suas mesas. Busque mesas diferentes. Se conecte com pessoas que vão te levar para o seu chamado. Não sentem como atrasalados. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.